Direto do plenário está de volta, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária desta quinta-feira, que nós vamos acompanhar a partir de agora, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, vamos sentar por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do dia 28 de agosto, quinta-feira. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 27 de agosto de 2014. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente no exercício da presidência. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausente o ministro Dias Toffoli, participando da 6ª Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral no México, na qualidade de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados diversos feitos, dentre eles ações diretas de inconstitucionalidade e recurso extraordinário. Consulto os pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, declaro-a aprovada. Eu tenho a satisfação de anunciar a presença neste plenário dos alunos juízes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, e dos alunos do curso de Direito da Faculdade Governador Ozanam Coelho, em Ubá, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, então, retomar o julgamento que... Mas é para modulação, não temos quórum, deixa eu ver. Ministro Barroso, nós teríamos agora, conforme pensamos e aventamos, teríamos agora que julgar aquele aspecto da modulação do recurso extraordinário 631-240, mas eu vejo que talvez não tenhamos quórum para isso, nesse momento. Eu penso que sim. Eu até sustento o ponto de vista que o quórum só seja exigível quando a modulação se dê em declaração de inconstitucionalidade e não em mudança de jurisprudência. Porém, não gostaria de criar mais este debate sobre o nosso debate, que já é complexo. Portanto, inclusive, e ademais, eu recebi do INSS e da Defensoria Pública no gabinete propostas de encaminhamento. De modo que, se estiver bem para todo o tribunal, eu traria no início da sessão da próxima semana, já submetendo uma proposta de redação a todos os ministros. Consulto a corte, todos de acordo, então fica adiado esse julgamento para a próxima sessão. Conforme acertamos ontem, nós aproveitamos os remanescentes da pauta anterior para julgarmos hoje. Então, dentro deste acerto que fizemos, que é regimental, eu chamo o recurso extraordinário 592-317 a julgamento de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. O feito procede do Rio de Janeiro, o recorrente é o município do Rio de Janeiro, o recorrido é Francisco Geraldo Barreto Siqueira. Nós teremos sustentação oral, ministro relator, portanto, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, o recurso extraordinário interposto com fundamento na linha A do permissivo constitucional contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, emendado nos seguintes termos: apelação civil, administrativo, servidor público municipal que pretende receber atrasados referentes à gratificação de gestão de sistemas, assim como a incorporação da mencionada gratificação. O artigo 4º da Lei Municipal 2377
estende o benefício a todos os servidores lotados na Secretaria de Administração, permitida a redução somente em caso de avaliação de desempenho individual. A aplicação do princípio da isonomia, na medida em que, independente da lotação do servidor, estando ele vinculado ao mesmo cargo e desempenhando a mesma função daqueles lotados na SMA, faz jus à gratificação almejada. A possibilidade de incorporação, de acordo com os critérios do artigo 7º da mencionada lei, precedentes deste tribunal. Dedução de outra gratificação percebida e inacumulável, sentença de procedência parcial que merece confirmação, recurso não provido. No caso, cuida-se de extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia. Na espécie, o Tribunal de Origem confirmou a sentença que condenou o município do Rio ao pagamento da gratificação de gestão de sistemas administrativos ao recorrido com o seguinte fundamento: pelo princípio da isonomia de status constitucional, cargos idênticos de iguais funções devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal. No apelo extremo, o recorrente sustenta violação aos artigos 5º, 2 e 37, caput e 10 da Constituição Federal. Nas razões recursais, o ente defende, em síntese, que o recorrido não possui direito à gratificação, uma vez que não preencheu os requisitos legais para a sua concessão. Ademais, alega que a sua não concessão não ofende o princípio da isonomia. Por fim, aduz que não cabe ao Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores com fundamento no princípio da isonomia, conforme verbete 339 da súmula deste Supremo Tribunal Federal. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário. Inicialmente, o presente recurso não foi admitido pelo Tribunal, ACO, entretanto, nesta Suprema Corte, o ministro César Peluso, então relator, deu provimento ao agravo interposto para convertê-lo neste recurso extraordinário. Em 23 de nove de 2010, a repercussão geral foi reconhecida. Em parecer de folhas, a douta Procuradoria-Geral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, afirmando que o exame do caso demanda prévia análise de interpretação de lei local, ou seja, a Lei 2377 do Rio de Janeiro, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário nos termos dos enunciados 280 e 636 da súmula deste tribunal. Deferiu o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Fortaleza, Sindiforte, do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Fortaleza, da União e da Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, na qualidade de amicicuri, e determinei a inclusão do processo em pauta para trazê-lo a julgamento. Esse é o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Lívia Depra Camargo Zusbach, procuradora do Estado, para fazer uso da palavra, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente desse Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro-relator, Gilmar Mendes, em nome de quem cumprimento os demais ministros e ministra dessa Suprema Corte, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores e senhoras, boa tarde. Consoante já exposto, trata-se o presente recurso extraordinário, ao qual foi reconhecida a repercussão geral do tema concernente à possibilidade de o Poder Judiciário e ou administração pública estenderem e aumentarem vencimentos ou vantagens de servidores públicos com base no princípio da isonomia, na equiparação ao pretexto da revisão geral anual. O Estado do Rio Grande do Sul ingressou no feito, na qualidade de amicus curiae, em face da relevância e repercussão da matéria em discussão. Essa procuradora não tem a pretensão de discutir, perante essa Corte Suprema, no que consiste e o alcance do princípio da isonomia, se difere ou não do princípio da igualdade e outras discussões. O que se pretende é atentar os nobres julgadores para algumas particularidades que envolvem a questão em discussão e repercussão de eventual decisão que entenda pela possibilidade da equiparação remuneratória de servidores públicos. É fato que a administração pública deve agir dentro de uma previsão orçamentária. Cabe registrar que a própria Constituição Federal possui um capítulo específico em que trata das finanças públicas, sendo que a partir do artigo 65 até o artigo 69 elenca uma série de regras concernentes a como deve ser estabelecido o orçamento, citando-se oportunamente o parágrafo 1º desse artigo,
que prevê que qualquer aumento de despesa com pessoal deverá ser precedida de dotação orçamentária suficiente, além de autorização específica constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como se tem conhecimento, a ideia de um orçamento está diretamente ligada à necessidade de previsão de despesas e receitas, no intuito de que os recursos públicos sejam alocados de forma a satisfazer todas as áreas geridas pela administração pública, saúde, educação, entre outros. Da mesma forma, mesmo em orçamento doméstico, todos sabem que deve existir uma previsão acerca de quanto dinheiro ingressará e quanto se gastará. Não é necessário ser um economista para ter uma noção mínima sobre a necessidade de que exista um equilíbrio entre despesas e receitas para que qualquer instituição possa funcionar, seja pública ou privada. Nesse âmbito, trazendo a discussão para o caso do nosso orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, como exemplo, registra-se que, conforme dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda Estadual em fevereiro do corrente ano, a despesa anual com pessoal pelo Poder Executivo alcançou em torno de 11,1 bilhões de reais. Ainda, a despesa total com pessoal no ano de 2013 alcançou a cifra de 13.646.320.231 reais e 92 centavos, enquanto a receita corrente líquida alcançou em torno de 26 bilhões, ou seja, tais despesas com pessoal equivaleram a 51,71% da receita do Estado. Cabe registrar ainda que, caso o Estado supere os limites percentuais de despesa com pessoal, com relação à receita líquida prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fica sujeito a penalidades previstas em lei, em especial o impedido de receber transferências da União e contrair operações de crédito, que totalizam 3,7 bilhões. Tais dados foram confirmados na última sexta-feira, 22 de agosto, numa matéria jornalística intitulada Elástico das Finanças Chegou ao Limite, publicada no jornal com maior circulação em nosso estado, Zero Hora, na qual constou como percentual de divisão da despesa no ano de 2013, 52% com gasto de pessoal em cargos sociais. Contextualizando tais valores, no ano de 2013, o Orçamento Estadual da Saúde alcançou 2,3 bilhões. Sabe-se que a realidade retratada é bastante semelhante nos demais estados da Federação. Assim, a questão concernente à necessidade de previsão orçamentária específica para pagamento de pessoal pelos entes públicos não pode ser ignorada, do mesmo modo que reconhecer a possibilidade de o Poder Judiciário e ou a administração pública estender vantagens ou conceder aumentos a servidores com fulcro no princípio da isonomia causará um significativo impacto financeiro, que poderá ensejar a falta de recursos para investimentos em outras áreas de vital importância para a sociedade. De outro lado, sabemos que a nossa Constituição prevê a necessidade de observância ao já citado princípio da isonomia. Sabe-se que, sendo a igualdade um princípio abstrato, somente é verificável quando contextualizado, dependendo de parâmetros que variam conforme a época e o lugar. No caso em discussão, essa definir se tal princípio está sendo infringido quando determinada categoria é beneficiada com uma determinada vantagem que não é alcançada a outra, bem como se, com base nessa suposta infração, poder-se-ia equipará-las automaticamente. Há muito que se entende que a Constituição deve ser interpretada como um todo, pela aplicação do já conhecido princípio da unidade da Constituição, bem como que os bens jurídicos constitucionalmente previstos devem coexistir de forma harmônica, na hipótese de conflito, conforme também o princípio da justeza ou conformidade. E assim sendo, além do capítulo concernente às finanças públicas, a nossa Carta Maior também possui previsões específicas vedando a equiparação entre servidores, conforme o artigo 37, inciso 13, prevendo a necessidade de lei específica para a concessão de vantagens, artigo 37, inciso 10. Além disso, no tocante à definição dos vencimentos servidores, dispõe no parágrafo 1º do seu artigo 39 que, para tanto, uma série de requisitos devem ser observados pelo legislador, como a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades de cada cargo. Dessa forma, no caso de uma lei fixar vencimentos díspares a servidores sem obedecer tais parâmetros, será inconstitucional, por infringir tanto o dispositivo concernente aos critérios para a fixação de vencimentos, como o próprio princípio da isonomia. Conclui-se, portanto, que caberia ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de lei que eventualmente faça a distinção entre vencimentos de servidores que ocupem cargos idênticos, ou ao administrador provocá-lo para tanto. E assim agindo, estará observando tanto o princípio da isonomia, além do princípio da legalidade, que também consta constitucionalmente previsto. No entanto, entender que, em face de suposta infração ao princípio da isonomia, o Poder Judiciário ou a administração pública poderão conceder vantagens a servidores é interpretar de forma compartimentada a Constituição, não se atentando para os fins do Estado Democrático de Direito, para um de seus fundamentos, que é a separação de poderes, e seus objetivos. Registra-se que não é à toa que essa Suprema Corte editou a súmula 339,
que dispõe ser incabível ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento do princípio da isonomia. Nesse aspecto, permito-me citar acórdão da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento 846377, publicado em 25 de setembro de 2012. Veja-se que no corpo do acórdão é citado o recurso extraordinário 173252, de relatoria do ministro Moreira Alves, publicado no Diário de Justiça 18 de maio de 2001, no qual foi reconhecida a vigência da súmula 339, bem como ponderado que o parágrafo 1º do artigo 39, desculpe, estou lendo agora, o parágrafo 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia, considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador. Contra a lei que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente, dará margem que essa declaração seja dada à ciência ao Poder Legislativo para que aplique por lei o referido princípio constitucional. Já na esfera do controle difuso, vício dessa natureza só pode conduzir à declaração de inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio, o que, eliminando o benefício dado a um cargo quando deveria abranger também outros com atribuições iguais ou assemelhadas, impede a sua extensão a esses. Portanto, excelências, o Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de amicus curiae, salienta que, no caso em análise, a Constituição deve ser interpretada como um todo, de forma que se mantenha o entendimento já adotado por essa Corte, conforme súmula 339, sob pena de serem desobedecidos os princípios da legalidade, separação de poderes, as disposições concernentes à necessidade de previsão orçamentária, a vedação de equiparação de vencimento entre servidores, a atribuição ao legislador para observar requisitos para definição de vencimento de servidores, no intuito de se privilegiar uma suposta isonomia que também possui limites, como já reconhecido por essa Corte, às vezes, inclusive em decisões recentes que entenderam pela constitucionalidade das chamadas discriminações positivas, a DPF 186, por exemplo. Conforme o magistério do professor Luiz Roberto Barroso, ministro, em texto sobre o pensamento do doutrinador Robert Alexi, a hipótese que autorizaria a atuação positiva do Poder Judiciário seria o caso de omissão do legislador, que não ocorre no caso em análise, porquanto os vencimentos decorrem da legislação. Registra-se que o impacto de decisão admitindo a equiparação no orçamento do nosso Estado, como exemplo, já sufocado com a despesa de pessoal, mesmo que repercutisse em 0,5%, ocasionaria uma despesa extra de R$ 68.231.601. Por fim, levando isso em consideração que foi reconhecida a repercussão geral à matéria, tema 315, eventual entendimento admitindo a possibilidade de o Poder Judiciário e ou a administração concederem reajustes ou vantagens com base no princípio da isonomia, deverá especificar quais os critérios que deverão ser considerados para tanto. Uma vez que o que ocorre na prática é que, após o pronunciamento dessa Suprema Corte, nos casos de repercussão geral, os tribunais locais tornam-se a última instância para tratar de questões constitucionais. Cita-se o artigo 543b, parágrafo 3º do CPC. Porquanto inexiste ferramenta processual clara que possibilite que o Supremo reaprecie as questões já decididas em sede de repercussão geral. Assim, mesmo que o tribunal local decida em desconformidade aos termos originais da decisão dessa Corte, não há remédio processual para reverter tal decisão. Registra-se que reconhece que a repercussão geral visa evitar a proliferação de recursos, racionalizar atividades dessa Suprema Corte, mas não pode ensejar a desordem jurídica, deixando o encargo do Poder Judiciário Estadual a administração dos gastos com o pessoal, ou mesmo a administração, em desobediência a um orçamento prévio, bem como usurpando a função do legislador de instituir os critérios para a definição dos vencimentos de seus servidores. Muito obrigada pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator para o voto. Presidente, como se viu do relatório e agora da sustentação, a questão central discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos, civis e militares regidos pelo regime estatutário com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Eu estou, então, dizendo que saliente de que desde a primeira Constituição republicana, 1891, já existia a determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 88, artigo 3710, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos.
A propósito, na sessão plenária de 13 de 12 de 63, foi aprovado o enunciado de 339 da súmula desta Corte, cuja redação é: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte pacificou o entendimento de que o aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas por suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confira-se RE 40.914, relator ministro Antônio Vilas Boas, RE 42.186, relator ministro Nelson Hungria, RMS 9.122, relator ministro Vitor Nunes, RE 47340, relator ministro Barros Barreto. Assim, percebe-se que há muito já havia preocupação com a exigência da reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Isso é depois reproduzido no magistério do saudoso Eli Lopes Meirelles, e eu tenho dito que, estou dizendo que em sucessivos julgados esta Corte tem reiteradamente aplicado o enunciado 339 da súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para a ordem constitucional vigente. Eu cito aqui, então, precedentes da relatoria do ministro Celso de Mello, do ministro Aires Brito, da minha relatoria, da relatoria da ministra Carmen, do ministro César Peluso, Dias Toffoli, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski. Este último, inclusive, o RE agravo regimental 609.527, assim emendado. Administrativa, equiparação de vencimentos com fundamento no princípio de isonomia, incidência da súmula 339 do Supremo, precedentes, agravo regimental ao qual se nega provimento. Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores do mesmo cargo, quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE, agravo regimental 575936, da relatoria do ministro Aires Brito, dizendo de se aplicar ao caso a súmula 339, que dispõe ser vedada ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Na espécie, o acordo recorrido divergiu deste entendimento ao estender benefício sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia. Nos termos da Lei 2377/95, do município do Rio de Janeiro, a gratificação de gestão de sistemas administrativos é específica para os servidores em exercício na Secretaria Municipal de Administração. O recorrido, apesar de ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Administração, estava em exercício em secretaria diversa, Secretaria Municipal de Governo, portanto não cumpria os requisitos legais para o recebimento e a incorporação desta gratificação. Assim, verifica-se que o acordo recorrido conflita, a meu ver, com firme jurisprudência do Supremo sobre o tema, motivo pelo qual estou dando provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e estou condenando a parte recorrida a suportar o ônus de sucumbência, incluindo honorários que fixam em R$2.000, ressalvada a hipótese de concessão da justiça gratuita, como voto. Então, nega provimento ao recurso. Eu estou dando provimento e julgando improcedentes a detenção inicial. Consulta os pares. Presidente. Pois não. Presidente, estamos em sede extraordinária e não podemos, no caso, colocar em segundo plano as premissas constantes do acordo impugnado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou sentença proferida pelo juízo e, ao fazê-lo, levou em conta a lei municipal, lei local, portanto, e o decreto regulamentador dessa lei. É certo que se defrontou com gratificação, mas gratificação, repito, disciplinada em diploma local. O recurso
foi interposto com alegada base na linha A do inciso 3 do artigo 102, considerado maltrato ao inciso 2 do artigo 5º, que encerra o princípio da legalidade, e também ao inciso 10 do artigo 37, no que direciona no sentido de a remuneração e o subsídio serem fixados por lei, princípio da legalidade. O que nós percebemos? Percebemos, em primeiro lugar, que se introduziu no cenário jurídico uma gratificação cuja nomenclatura se revela ampla: gratificação de gestão de sistemas administrativos. E previu-se que teriam direito a essa gratificação os servidores lotados na Secretaria Municipal de Administração ou em exercício, deslocados, portanto, de outras secretarias e em exercício nessa secretaria. Vejo, presidente, óbices intransponíveis quanto ao conhecimento do recurso. Defrontamo-nos com um conflito de interesse que tem solução final no âmbito do Judiciário do Estado, já que o julgamento partiu, repito, de interpretação conferida a uma lei municipal e interpretação também conferida ao decreto que a regulamentou. Mais do que isso, teríamos que revolver os elementos probatórios do processo para, assentando premissas diversas das constantes do acordo impugnado, chegar à conclusão da procedência do inconformismo do município do Rio de Janeiro. Por último, a Corte de Origem, ela acabou por reconhecer o direito do autor da ação ajuizada a partir do decreto, no que simplesmente assentou o fato do apelado estar deslocado para outro órgão, ele seria da secretaria que estaria a congregar os servidores beneficiados, não invalida o seu direito. Tanto assim, não bastasse a interpretação da lei municipal, tanto assim que o decreto 21927 de 2002 o reconheceu no artigo 1º, o que não é contestado, não teria sido sequer contestado pelo município. Presidente, costumo dizer que não é crível que o órgão julgador admita a existência de norma dispondo em certo sentido e decida de forma diametralmente oposta. Por isso que se contém no inciso 2 do artigo 5º, dificilmente é colocado em segundo plano, ou seja, o princípio da legalidade, segundo o qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No caso concreto, não houve fixação de remuneração, nem fixação de subsídio. O que houve foi um ato de vontade interpretativo quanto aos diplomas envolvidos na espécie e diplomas, repito, municipais, e chegou-se à conclusão do direito do recorrido. O nosso verbete número 339, a revelar que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, não calha na espécie. Aludiu-se, é certo, no acordo à isonomia, mas uma isonomia muito específica, que diria respeito a um servidor em si da Secretaria Municipal de Administração e que estaria
talvez mesmo por conveniência da própria administração, deslocado para um órgão diverso, situação jurídica, repito, contemplada no decreto que regulamentou a lei. Eu peço vênia ao ministro relator para entender que o recurso não está a merecer conhecimento. Pois não, ministro Fux. Esse recurso está submetido ao regime da repercussão geral. O que a nossa jurisprudência, no sentido de que, para que haja uma apreciação da repercussão geral, é preciso que o recurso tenha preenchido todos os requisitos de admissibilidade. Então, no momento em que a repercussão geral... Uma parte, ministro, não sem querer contestá-lo, né? Mas aí nós temos uma verdadeira incongruência, porque cansei, inclusive, se partiu para criar essa nomenclatura no plenário virtual, cansei de me defrontar com situação em que o relator, primeiro, provia o agravo do instrumento, em segundo lugar, assentava que não se teria matéria constitucional, mesmo incluindo no plenário virtual, e que, portanto, né, no caso, não estaria, e confirmava com isso a jurisprudência, não estaria a merecer esse mesmo recurso, e houvera o provimento do agravo para a subida, né, a conhecimento. Então, é muito relativa essa questão de inserção no plenário virtual. E, de qualquer forma, nós estamos no sítio próprio para o julgamento do recurso com absoluta independência. Eu mesmo, quando me manifestei a partir das informações com as quais me defrontei, eu vislumbrei de início matéria constitucional. Agora, examinando o acordo impugnado, eu constatei que simplesmente se decidiu a partir de uma moldura fática irremovível e considerada a legislação local. Eu respeito aqui a opinião, evidentemente, do nosso hoje decano, pela ausência do ministro Celso Mello, mas hoje a metodologia da repercussão geral, ela impõe que o relator faça uma narrativa do caso e nós apreciamos através de formulário próprio para depois ingressarmos nesse plenário virtual. Então, já há uma presunção de admissibilidade do recurso para que ele se submeta à repercussão, muito embora se possa retirar os recursos da repercussão geral nas hipóteses que, a posteriori, de forma não vinculativa, o plenário verifique que não há matéria constitucional e que ela é estritamente infraconstitucional. Só que a nossa cognição no exame de admissibilidade, ela cinge-se à apreciação da decisão em única ou de última instância. Se a decisão de última instância, ela consagra violação à Constituição Federal, o único órgão competente para verificar se houve essa violação ou não é o Supremo Tribunal Federal. Só que agora não basta só a violação à Constituição, é preciso que a matéria envolta nessa violação também apresente repercussão geral. E aqui, onde é que está, digamos assim, a essência da repercussão geral? Está exatamente, em primeiro lugar, num acordo que, a pretexto de firmar a isonomia, infirma frontalmente a súmula do Supremo Tribunal Federal. Um acordo que, a pretexto da isonomia, promove uma suposta equiparação de vencimentos, que viola a Constituição Federal. Porque não é preciso que a Constituição Federal esteja mencionada no acórdão, porque há a máxima de que iura nobis curia. Aqui os fatos demonstram que se quer uma equiparação vedada pela Constituição Federal. O que se quer é uma isonomia vedada pela súmula. Então, o que se quer é afrontar a súmula do Supremo Tribunal Federal e fazer conjurada a apreciação da Suprema Corte essa questão. Eu vou pedir, Vera, como já estou me adiantando, também para afirmar que, no caso concreto, efetivamente são funções diferentes. Quer dizer, não bastasse a nossa súmula, que é importante, porque ela afirma que não se pode conceder esses aumentos a título da isonomia. Então, apesar dessa súmula ter essa importância, o que se também preserva aqui, no Estado Democrático de Direito, é a deferência ao Legislativo. Ele que pode, através de lei própria, outorgar essa concessão
da gratificação, essa gratificação. Cada categoria, ontem eu conversava até com o procurador da República, cada categoria vai buscar a sua gratificação, não é possível. Então tem que declarar a inconstitucionalidade da lei por violação do princípio da isonomia, não é disso que se trata. Nós estamos julgando um caso subjetivo cuja tese central afronta imediatamente, não só a Constituição Federal, nessa vertente da equiparação, como também a nossa súmula, que não é vinculante, mas é o entendimento predominante no tocante à impossibilidade do judiciário, num Estado democrático de direito que respeita a separação de poderes, superar a deferência que se deve dar ao Legislativo e conceder aumentos através de decisão judicial. Por outro lado, senhor presidente, com a devida vênia, no caso concreto, efetivamente não se verifica nenhuma afronta. Quer dizer, se nós formos analisar o caso concreto, não se verifica nenhuma afronta. Nós não vamos agora ingressar na esfera de opção legislativa do legislador, do administrador, que vai escolher uma gratificação para... Não, nós vamos defender a Constituição Federal. Se for uma gratificação para camuflar uma paridade obrigatória hoje, isso é outra questão. Mas nós vamos escolher agora quais são as categorias que vão receber a gratificação, se isso se encarta do poder discricionário ou do administrador ou do legislativo, isso não é função do Poder Judiciário. Então, com essas observações, senhor presidente, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, que votou anteriormente com seus fundados argumentos, para acompanhar o eminente relator. Pois não. Mais alguém quer se manifestar sobre a questão do conhecimento? Não, posso me manifestar. Eu estou conhecendo. Pois não. Já posso votar? Vossa Excelência vota. Pois então. Presidente, eu devo dizer que conheço, entendo que existe uma questão constitucional presente e devo dizer que, em linhas gerais, eu estou de acordo com a proposição constante da súmula 339 do Supremo, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, fecho aspas. Eu apenas faço uma reserva mental de que há algumas situações teratológicas ou de injustiça patente que me levariam a, eventualmente, excepcionar a súmula, o que não considero ser a hipótese destes autos em que, tal como observou o ministro Luiz Fux, eu acho que sequer a ideia de isonomia seria aplicável. Portanto, eu acho que aqui o princípio da isonomia foi invocado indevidamente para equiparar situações que não eram equiparáveis. De modo que, com essas breves razões, eu estou acompanhando integralmente o voto do ministro Gilmar Mendes. Ministro Uri. Senhor presidente, gostaria, em primeiro lugar, de dizer que eu concordo plenamente com o ministro Marco Aurélio, de que não se deve ser demasiadamente rígido com o julgamento que se faz no plenário virtual, especialmente na questão do conhecimento do recurso, porque no plenário virtual nós temos um enfoque muito particularizado, sem maiores profundidades a respeito do conteúdo do processo, e nós podemos ter preliminares que não são sequer colocadas. Penso que se deve, eventualmente, voltar atrás, como já ocorreu aqui, em casos análogos, inclusive na questão da existência ou não de repercussão geral. Mas, no caso específico, pelo que se depreende do próprio acórdão, o acórdão diz no relatório que o juiz negou o pedido relativamente ao período prescrito e, além disso, entendeu que o autor faz jus à gratificação perseguida, assim como a sua incorporação, por respeito ao princípio da isonomia. Então, esse foi o fundamento. E o tribunal, no voto, confirmou que o acordo devendo ser confirmada a decisão pelos fundamentos nela expostos. Então, o princípio da isonomia é que foi a base para a extensão dos vencimentos e para a incorporação desses vencimentos, de modo que o tema da súmula 339 está bem claro. Por essas razões, eu vou pedir vênia nesse ponto ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator. Pois não, ministra Rosa. Senhor presidente, coerente com o que eu votei ontem, eu subscrevo
os fundamentos do eminente ministro Marco Aurélio, que me levarem ao não conhecimento do recurso extraordinário. Mas, se superado o tema, como ontem, inclusive, ocorreu, eu adentrando em função da ementa que consta do acórdão, a que agora o ministro Thiori faz referência, no sentido que a aplicação do princípio da isonomia, que enseja o deferimento, no caso, a manutenção da sentença de primeiro grau, eu entendo que está, sim, afrontada a nossa súmula 339, que eu endosso e, por isso, acompanho no mérito o voto do ministro Ministro Luiz Fux, reitera o voto? Pois não. Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, quer fazer mais alguma consideração? Não, presidente. Ultrapassada a barreira do conhecimento, eu confirmo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça e nego o provimento ao recurso. Nega provimento ao recurso. Pois não. Eu vou pedir vênia para conhecer do recurso e dar provimento ao recurso também. Além das razões já expostas pelos eminentes colegas, eu verifico que o fundamento da súmula 339, que tem a seguinte dicção: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, a base que levou à edição desse verbete é justamente o princípio da separação dos poderes. E me parece até muito oportuno que estejam presentes nesse plenário os alunos juízes da Infam, para mostrar que a Corte não admite que o Judiciário intervenha em outro poder para, a qualquer pretexto, aumentar vencimentos ou vantagens. Eu também, depois de entender que há, por esse motivo, matéria constitucional a ser apreciada pelo plenário, conheço, então, do recurso, acompanho o relator, porque entendo vulnerada a súmula 339. Então, proclamo o resultado. Pois não. Só para duas considerações. Quer dizer, muitas vezes eu me atrapalhei com esses enunciados aí citados pela Procuradoria, 280 e 636 quanto a direito local. Mas, na verdade, o que o texto do enunciado diz é quando a discussão é puramente de direito local, sem nenhuma afetação constitucional. Mas aqui, veja, o que se discute, de fato, é a aplicação da norma, quer dizer, o próprio fundamento que se entendeu era de isonomia, quer dizer, a extensão da própria norma. Então, quando se trata de direito municipal, que é colocado em contraste via interpretação com o próprio texto constitucional, nós não podemos aplicar esse enunciado. Por outro lado, também, presidente, nós temos aquela preocupação, já de algum tempo, de coligirmos alguns dos enunciados anteriores e convertermos em súmula vinculante. Eu proporia que também, que nós já talvez anotássemos para a conversão exatamente o verbete da súmula 339, porque acho que precisamos prosseguir na faina da... Pois não, eu acho uma excelente ideia, e talvez Vossa Excelência já pudesse propor à comissão, enfim, a comissão apropriada, não é? Que transformasse essa súmula numa súmula vinculante. E eu pretendo também, com o apoio e o consenso do plenário, futuramente, facilitar um pouco a aprovação das súmulas vinculantes. Hoje nós temos um processo, de certo modo, burocratizado. Eu me lembro que, desde a última alteração regimental, quase que não aprovamos mais nenhuma súmula. E essas súmulas vinculantes, a meu ver, são absolutamente fundamentais para a agilização da prestação jurisdicional. Isso, bem ou mal, o Supremo se pronunciou sobre um determinado tema e os operadores do direito, sejam juízes, sejam promotores, sejam membros do Ministério Público, sejam advogados, ou, enfim, a própria administração pública terão que observar esta súmula e isto contribuirá para que nós possamos, de certa maneira, abater esse enorme saldo de processos que temos em tramitação. Mas, pois não, ministro Barroso. Endossando inteiramente o que Vossa Excelência falou, eu sou preocupado em geral e na repercussão geral em particular com a tese que foi afirmada. Então, quer dizer, nós estamos aqui, ministro Gilmar,
reiterando, em sede de repercussão geral, a proposição constante da súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, porque isso facilitará os juízos, os tribunais de segunda instância, no controle do que pode subir e do que não pode subir. Então, é sempre isso, bom essa é a deixar clara. A súmula ela permite ao relator, por exemplo, usar os poderes de 557, mas a repercussão geral impede que os processos subam, é muito melhor. Portanto, nós estamos reiterando a proposição constante da súmula 339. Se o ministro Gilmar estiver de acordo, deixaríamos isso consignado. Pois não. Ministro Marco Aurélio, tendo em conta o pronunciamento de Vossa Excelência de ontem, como é que Vossa Excelência quer que seja proclamado o seu voto? Como não conhecimento ou como improvimento? Não, no caso, eu fico vencido no conhecimento e também na matéria de fundo, porque desprovejo o recurso nos dois pontos. Pois não. Então, por maioria, conheceram do recurso e deram provimento ao próprio. Vencidos no conhecimento a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, e vencido no mérito o ministro Marco Aurélio. Esse é o resultado do julgamento. Eu quero anunciar que, com o julgamento deste caso, nós liberamos 914 casos que estão sobrestados no tribunal. ACO. Ministro Marco Aurélio, tem uma anotação aqui de um recurso extraordinário, no qual Vossa Excelência é relator, de número 590-809. Parece que é um pedido de adiamento nesse caso. Recurso extraordinário 590-809. É o que estava na pauta de ontem? Não passaram a secretaria, passaram a minha decisão adiando, já está adiado. Pois não, então simplesmente adio, pois não, porque nós estamos aproveitando a pauta de ontem e julgando hoje. Então, Vossa Excelência... O adiamento ocorreu no dia de ontem, no dia por de ato ontem. Individual, reconheço, né, então, do relator. Nós simplesmente anotamos que ficou adiado, isso é a competência do relator, este recurso extraordinário. Chamo agora de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação 14.282, que procede de Santa Catarina. O embargante é a Associação Nacional do Ministério Público de Contas. O embargado é o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, adianto apenas para a reflexão dos colegas que, nesse caso, eu estou dando a mão à palmatória. Estou acolhendo os declaratórios e os estou acolhendo com eficácia modificativa. Nos declaratórios, a embargante aponta a ocorrência de omissão e obscuridade, além de equívoco, no julgamento do regimental. Segundo diz, o objeto da reclamação não é impedir que certo membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, assuma a cadeira de conselheiro, mas obstar o desempenho das funções de procurador de contas por determinado integrante da Procuradoria da Fazenda daquele Estado. Frisa o desrespeito ao decidido na ação direta de inconstitucionalidade 328. O embargado manifesta-se pelo desprovimento dos declaratórios. Destaca jamais ter ocupado o cargo de procurador da Fazenda, mas o de procurador da Fazenda junto ao Tribunal de Contas. Aqui é um jogo sutil de palavras, né? Esclarece haver sido nomeado, aí prossegue, consoante argumenta, o Supremo, quanto à situação específica do embargado, ao apreciar o recurso extraordinário 111.345, decidiu pela permanência de investidura e exercício do cargo. Informa haver ocupado a posição de Procurador-Geral por 4 mandatos, tendo sido novamente escolhido em setembro de 2012 pelo governador do Estado. E parece que tem muito prestígio, porque acaba de ser escolhido novamente, né, para mais um mandato, né?
Por meio da petição tal, a reclamante noticiou o fato novo, consistente na convocação dos procuradores de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, visando a formação da lista tríplice. E já houve o desfecho dessa lista com a escolha, né, do procurador, que se diz procurador da Fazenda, junto ao Tribunal de Contas, para chefiar o Ministério Público Especial, que é o Ministério Público na Corte de Contas. Eu continuo relatando e vou ao voto, presidente. Conheço do recurso, os pressupostos de recorribilidade estão atendidos. Assiste razão a embargante. Realmente considerada a alegação de desrespeito ao que é assentado na ação direta de constitucionalidade 328, a medida fez-se direcionada a impedir a participação em lista tríplice e a eventual nomeação de determinado procurador da Fazenda, Márcio de Souza Rosa, para o cargo de Procurador-Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Não se buscou, ao contrário do consignado no acordo atacado, obstar a caminhada do embargado ao cargo de conselheiro do referido tribunal, mostrando-se evidente o descompasso, né? São, portanto, cabíveis os declaratórios. E procede a resignação. No acordo tido por inobservado, o Supremo proclamou a invalidade no processo objetivo do parágrafo único do artigo 102 da Constituição Estadual, promulgado em 5 de outubro de 89, segundo o qual o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é exercido por procuradores da Fazenda. Ou seja, nós fulminamos, né? Então, eu prossigo, transcrevo a ementa do acórdão da lavra de Vossa Excelência, presidente, ministro Ricardo Lewandowski, na ADIM 328, e teço considerações e dou provimento aos declaratórios. Não vou tomar o tempo plenário, porque eu penso que a questão é muito clara, né? Dou provimento aos declaratórios e, conferindo-lhes efeitos modificativos, defiro a medida cauteladora para suspender o ato de nomeação do embargado Márcio de Souza Rosa para o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, afastando-o, inclusive, do desempenho de funções perante a mencionada instituição. Ou seja, é um procurador da Fazenda que já cumpriu 4 mandatos à frente do Ministério Público do Tribunal de Contas e que acaba, contrariando o pronunciamento do Supremo, a ser escolhido novamente para a chefia desse segmento do Ministério Público. Pois não. Consulta os pares, acho que a matéria é tranquila. O ministro relator está negando o provimento aos embargos declaratórios, dando provimento e suspendendo o ato de nomeação, inclusive afastando o nomeado de suas funções junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina. Não só acompanho, como cumprimento o eminente relator pela grandeza de voltar atrás. Eu acabei de falar aos colegas de sacerdócio, dizendo, como sempre proclamei, desde a época do Tribunal Superior do Trabalho, que os embargos declaratórios não devem ser tomados como uma crítica ao ofício judicante, mas como uma colaboração efetiva para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, devem ser tomados com espírito de compreensão. Acompanhe, presidente. Vossa Excelência acaba de dar mais uma lição aos nossos juízes que estão presentes, porque realmente é isto. O magistrado. O que falar há poucos minutos, né? Pois é, o magistrado não pode levar os embargos como uma crítica à sua decisão, é uma oportunidade de uma nova reflexão sobre aquilo que produziu. Confirma, presidente, esse julgamento, que enquanto a justiça for obra do homem, será passível de falha. Pois não. Então, o provimento dos embargos se deu por unanimidade. Chamo agora a julgamento de relatoria do eminente ministro Teori Zavascki, o recurso extraordinário 705-140, que procede do Rio Grande do Sul, sendo recorrente Gláucia Rosaura dos Santos e o recorrido à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Nós teremos 2 sustentações orais, ministro relator, uma pelo recorrente e outra pela recorrida.
Portanto, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Senhor presidente, me permite? Pois não? Eu estive verificando o exame agora do material. Eu estou impedida nesse processo porque eu participei da decisão da turma do TST, que apreciou não só o recurso de revistas, à época a sexta turma, mas também os embargos de declaração. Então fica consignado o impedimento da eminente ministra Rosa Weber. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Teori. Trazem os autos recurso extraordinário interposto para impugnar a constitucionalidade do acordo do Tribunal Superior do Trabalho e provendo parcialmente recurso de revista veiculado por entidade de direito público, afastou a legitimidade do vínculo empregatício reconhecido na instância regional por entender que é incompatível com o princípio da inafastabilidade do concurso público previsto no artigo 37 da Constituição. O acordo recebeu a seguinte emenda. Em caso de nulidade do contrato celebrado com o ente público, em razão da inobservância do requisito da prévia aprovação em concurso público, a parte reclamante, além da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário mínimo hora, faz jus ainda à parcela relativa ao fundo de garantia. Inteligência da súmula 363, recurso conhecido parcialmente provido. Foram postos embargos de declaração. No recurso extraordinário, a recorrente deduziu a tese de que, ao negar validade à relação de emprego, impedindo o pagamento de verbas rescisórias, o TST teria infringido os artigos 5º, inciso 35, 54, 55 e 93, inciso 9 da Constituição, porque entregou prestação jurisdicional incompleta. O artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, porque o dispositivo não poderia ser invocado para delimitar efeitos decorrentes do contrato irregular. E o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a consideração de que a entidade pública recorrida deveria responder pelos prejuízos advindos da inobservância do princípio do concurso público, não podendo o trabalhador, com exclusividade, suportar as consequências de ilícito praticado por terceiro, sob pena de se operar enriquecimento ilícito. E dando admitido no Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi alçado à Suprema Corte por meio de agravo, posteriormente convertido em recurso extraordinário. Submetida a questão constitucional de fundo ao escrutínio do plenário virtual, recebeu ela juízo positivo quanto à exigência de repercussão geral, tendo sido capitulada sob a rubrica 308, entre aspas, efeitos trabalhistas decorrentes da contratação pela administração pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. Em manifestações dos autos, a União e os Estados da Federação pediram seu ingresso no processo da condição de amicus curiae, o que foi deferido por despacho de dezembro de 2013. Todos os peticionantes defenderam a tese da nulidade ex tunc das relações contratuais estabelecidas com a administração pública, sem a devida aprovação em concurso, ressalvando apenas o pagamento dos salários correspondentes aos dias trabalhados e o levantamento do fundo de garantia. O parecer foi pela improcedência da pretensão recursal. Seu relatório, senhor presidente. Pois não. Convido o doutor Mauro de Azevedo Menezes para falar em nome da recorrente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros e ministra, excelentíssimo procurador-geral da República. A questão alçada a esse Supremo Tribunal Federal em repercussão geral neste recurso extraordinário traduz matéria de inequívoco alcance social. Diz respeito a relações jurídicas no âmbito do direito do trabalho que, a despeito da proclamação de nulidade dos contratos de trabalho em decorrência da inexistência de concurso público para a admissão da servidora recorrente, assim como, de resto, de tantos outros servidores que se encontram na mesma situação, não podem situações como essas obliterar a existência de efetivas relações de trabalho, de efetiva prestação de trabalho e, portanto, do exercício da força de trabalho que não pode ser devolvida, não pode ser, portanto,
produto de um retorno a um status quo ante. Ou seja, o trabalhador, no caso a trabalhadora, efetivamente prestou serviço e está, portanto, à luz da interpretação dada e que ora se questiona, privada de uma boa parte dos direitos trabalhistas que não apenas a lei, mas também a Constituição Federal lhes asseguram com status de direitos fundamentais. Lembra Jorge Miranda que nos direitos fundamentais está-se diante de relações de poder e não relações de igualdade. E, evidentemente, em se tratando do trabalhador envolvido numa relação, portanto, tida como nula em função de um ato irregular praticado por autoridade, nós estamos diante de um indivíduo vulnerável, sobre o qual recai o principal prejuízo dessa relação, portanto, uma relação inidônea e que não foi necessariamente constituída com o beneplácito ou mesmo com a concordância desse trabalhador, que, ao contrário, ele ingressa na relação e ali investe com a sua força de trabalho, que é o seu único bem. O tema, portanto, Excelência, são os efeitos jurídicos trabalhistas decorrentes de relação de trabalho estabelecida com a administração pública sem prévia aprovação em concurso público. O que se discute é, portanto, a ampliação do rol de direitos concedidos até aqui na jurisprudência do COLEM do Tribunal Superior do Trabalho, na forma da súmula 363, que assegura apenas e tão somente o direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas e, mesmo assim, respeitado o valor hora do salário mínimo. Esse Supremo Tribunal Federal teve, por ocasião recente, de julgar o recurso extraordinário 596478, que tratou da questão do FGTS, do direito aos depósitos de FGTS em situações semelhantes. Direito esse previsto no artigo 19A da Lei 8.036 de 1990. E, naquela ocasião, a Corte entendeu tratar-se, portanto, de uma norma constitucional. E, no pronunciamento que muitos dos ministros que compuseram aquele quórum registrou em plenário, ficou patente que o fundamento, evidentemente, não poderia ser outro, senão uma noção de que não se poderia privar o trabalhador daquela contraprestação, que é uma contraprestação básica, elementar, que diz respeito não apenas, portanto, ao mero pagamento das horas trabalhadas em forma de salário, mas também do direito aos depósitos de FGTS. Por consequência, esse direito também deve ser concedido com relação às férias, ao 13º salário, ao aviso prévio, que são direitos, inclusive, constitucionais, que constam no artigo 7º, inciso 1º. A noção, portanto, Excelências, é de que a proclamação da nulidade, que é uma decorrência lógica do artigo 37, inciso 2º da Constituição, não pode ser objeto de uma interpretação num sentido meramente axiomático. É preciso compatibilizá-la de maneira sistêmica com os demais dispositivos constitucionais normativos e também com os princípios cardeais que ditam como deve ser interpretada a Constituição no que concerne aos direitos sociais que nela abriga. Os atos jurídicos, mesmo aqueles atos nulos, portanto, devem distinguir, portanto, os planos da existência, da validade e da eficácia. Nem tudo que se considere inválido deve necessariamente espancar todos os efeitos que a realidade prática já impôs. E tanto isso é verdade, Excelências, que a própria Lei de Licitações, no artigo 59, veja, estamos tratando aí de direitos de um status muito menor do que os direitos eminentemente fundamentais do trabalhador. O artigo 59 da Lei de Licitações não permite que o particular vencedor do procedimento licitatório, que possa vir a ser considerado nulo, esse particular seja prejudicado. A Lei de Licitações assegura indenização pelos serviços prestados até o momento da referida declaração de nulidade. É o que diz o parágrafo único do artigo 59. Eu faço aqui a referência. O texto é o seguinte:
a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. O trabalhador, evidentemente, não estará contrário à responsabilização da autoridade que impôs ou que procedeu à contratação irregular. Existe, portanto, na institucionalidade nacional, organismos como a Advocacia Pública, organismos como o Ministério Público, que são responsáveis por apontar essas irregularidades, por coibi-las, mas isso não deve, de maneira alguma, impedir que o trabalhador que vendeu a sua força de trabalho numa circunstância tão vulnerável seja privado de direitos elementares, como, por exemplo, o direito a férias. Afinal, o trabalho prestado deve corresponder necessariamente a um descanso. Então, essa é uma matéria que, de uma certa forma, inspira uma leitura da Constituição com o espírito social que o texto constitucional, principalmente o texto de 1988, na vertente histórica que carrega desde a introdução dos preceitos da Constituição de Weimar, na Constituição de 1934 brasileira, impõe que a hermenêutica constitucional seja feita. No voto que proferiu por ocasião do julgamento do RS 596478, o excelentíssimo ministro Carlos Brito chegou a mencionar que nem por ser nulo o ato se torna um absoluto nada jurídico. Ele pode, sim, produzir consequências. A nulidade, então, ela não deve necessariamente produzir efeitos retroativos em prejuízo do trabalhador, mas sim um efeito prospectivo similar ao da rescisão do contrato, numa situação como a situação aqui trazida. Mesmo o direito civil, excelências, preserva situações dinamizadas anteriormente à proclamação da nulidade, a depender das circunstâncias. A lição de Pontes de Miranda é no sentido de que, embora nulo o contrato individual de trabalho, se o trabalho foi prestado, tem que ser retribuído como se válido fosse. O ministro César Peluso, no julgamento do RE a que me referi, que tratava da questão específica do FGTS, assinalou: essa nulidade não acarreta invalidez total de todos os atos, pois os atos praticados por esse trabalhador são aproveitados, isto é, a nulidade não apaga todas as consequências da relação estabelecida. A própria administração reconhece a validez dos atos praticados, ou seja, essa nulidade, com o devido respeito, não tem caráter absoluto a ponto de desconhecer qualquer vantagem ou qualquer direito que, eventualmente, possa ser reconhecido com base em outros princípios constitucionais, como, por exemplo, a dignidade do trabalho. Eu quero, portanto, excelências, assinalar que naquele julgamento, embora específico em relação à matéria do artigo 19A, houve, portanto, a consignação de razões de decidir que, de uma certa forma, sinalizaram que o entendimento da Corte ia além, ia no sentido de promover uma interpretação constitucional expansiva e garantista dos direitos que a própria Constituição assegura ao trabalhador. A hipótese, portanto, em nosso ver, excelências, se assemelha a uma circunstância de uma certa modulação dos efeitos dessa nulidade, o que seria absolutamente plausível. No direito estrangeiro, inclusive, nós temos legislações que assim preveem. Ou seja, o Decreto Legislativo 165 de 2001 na Itália prevê que o trabalhador interessado em situações semelhantes tem o direito ao ressarcimento do dano decorrente da prestação de trabalho em violação à disposição imperativa. A administração tem a obrigação de recuperar o valor pago a tal título em face dos dirigentes. Mas isso não deve, portanto, impedir que o trabalhador frua plenamente os seus direitos. A Lei 20.744 da Argentina, no seu artigo 42, diz o seguinte: nulidade do contrato de objeto proibido. O contrato de objeto proibido não afetará o direito do trabalhador a receber as remunerações ou indenizações, portanto, que decorram de sua extinção por tal causa, conforme as normas desta lei e as previstas nos estatutos profissionais e nas convenções coletivas de trabalho.
A interpretação sistemática, portanto, Excelências, deve assegurar, pelo menos, aqueles direitos que estão assegurados no artigo 7º da Constituição. E todos aqueles direitos que foram, portanto, concedidos pela instância regional e retirados no Tribunal Superior do Trabalho se enquadram, porque são direitos elencados no rol do artigo 7º da Constituição. Eu evoco aqui a lição do nosso jurista baiano Orlando Gomes, que, tratando especificamente dessa questão, assinalou: o princípio segundo o qual o que é nulo nenhum efeito produz não pode ser aplicado ao contrato de trabalho. É impossível aceitá-lo em face da natureza da prestação devida pelo empregado, consistindo em força-trabalho que implica em dispêndio de energia física e intelectual e, por isso mesmo, insusceptível de restituição. Porque a verdade é que a retroatividade, diz ele, só teria cabimento se o empregador pudesse devolver ao empregado a energia que este gastou no trabalho. Mas, como isso não é possível, os efeitos da retroatividade seriam unilaterais, isto é, beneficiariam exclusivamente ao empregador. Em direito do trabalho, a regra geral há de ser a irretroatividade das nulidades. O contrato nulo produz efeitos até a data em que for decretada a nulidade. E a Constituição abrigou esse espírito ao trazer para o texto do artigo 7º todo o rol de direitos essenciais trabalhistas. Essa é a doutrina de Orlando Gomes e Elson Gottschalk. Nós, inclusive, Excelências, invocamos no recurso extraordinário o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que prevê expressamente a responsabilidade objetiva da administração por danos causados a terceiros. Então, ainda que não se garantam os direitos em face da nulidade, os direitos especificamente previstos no contrato de trabalho, que pelo menos se assegure uma indenização correspondente aos valores cujos direitos, os valores calculados em relação aos direitos que não são, portanto, fruíveis pelo empregado em função da nulidade do contrato de trabalho. A própria Constituição, no artigo 37, 6º, preconiza essa solução, para evitar um enriquecimento sem causa do ente estatal. E essa preocupação de evitar um enriquecimento sem causa também emerge de situação semelhante que foi julgada no RE 330-834, da relatoria do eminente ministro Ilmar Galvão, na primeira turma, no ano de 2001. Encerraria, portanto, Excelências, dizendo que, portanto, e reiterando, tratasse de matéria de largo alcance social. De fato, trata-se de uma circunstância reprovável da conduta de administradores públicos que devem ser responsabilizados por isso, mas que, lastimavelmente, colocam no lado mais fraco trabalhadores incapazes de obter aquilo que, para a sua vida laboral e profissional, para a constituição do atendimento das necessidades da família, constituem direitos inalienáveis. A Constituição inscreveu no artigo 7º, porque, seja qual for a situação, havendo trabalho prestado, a dignidade da pessoa humana impõe que esses direitos sejam observados, em defesa da ordem pública social que a própria Constituição defende e consagra. Muito obrigado a Vossas Excelências pelo provimento do recurso extraordinário da recorrente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o doutor Ney Fernando Marques Brum, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, eminente ministro relator, eminentes ministros, eu queria inicialmente limitar o que se trata efetivamente a repercussão geral reconhecida nesse recurso, que é saber se é devido o recolhimento do fundo de garantia sem a multa de 40% decorrente da contratação pela administração pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. Estamos discutindo aqui, então, se na hipótese da invalidade do contrato é devida a multa rescisória ou a multa compensatória pela despedida imotivada. Com relação à obrigação de recolher o fundo de garantia, como o nobre Causídio que me antecedeu já deixou bem claro, ela foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal
no recurso extraordinário 596478. Agora, naquele feito, se tratava exclusivamente de um controle de constitucionalidade de uma norma federal que previa, sim, esse recolhimento do fundo de garantia. Interessante observar que o ministro Aires Brito, também citado pelo causídico que me antecedeu, ele deixou expressamente assinalado, quando do voto naquele precedente do RE que tratou da constitucionalidade do recolhimento de fundo de garantia em contrato nulo, que, na hipótese aqui aventada, ou seja, na hipótese da multa compensatória pela despedida, não haveria indenização dos 40%, ministro Aires Brito, aspas, não haveria indenização dos 40% porque o contrato não se rompeu voluntariamente. Mais adiante, Sua Excelência, o ministro Aires Brito ratifica essa asserção que faz, dizendo que o Estado não rompeu o vínculo voluntariamente para ser obrigado a pagar os 40%. E, com efeito, o artigo 7º da Constituição Federal, aqui também suscitado como fundamento do pedido da recorrente, é expresso em reconhecer direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória. Indenização compensatória, dentre outros direitos. Aqui, então, uma presunção de continuidade da relação de emprego, situação que a Corte já reconheceu, e que, na hipótese de despedida arbitrária, geraria, então, esta indenização compensatória. Despedida arbitrária, despedida sem justa causa, indenização devida. Agora, essa multa é imprescindível que para ela ser aplicada, que seja, então, despedida imotivada, despedida sem justa causa, o que não acontece no caso dos autos. Aqui, o contrato foi declarado nulo. Eu quero recuperar também aqui uma passagem do voto do ministro Joaquim Barbosa, quando do RE, que tratou da constitucionalidade do recolhimento dos fundos de garantia, que Sua Excelência questiona, em raciocínio que, permissa máxima vênia, melhor aplicável aqui do que naquele caso, porque lá havia uma lei federal prevendo o recolhimento, mesmo na hipótese do contrato nulo, que aqui não há. Diz o ministro assim, aspas, penso que a solução adequada depende da resposta à pergunta sobre a legitimidade da pretensão do trabalhador a resistir à demissão imotivada. Sua Excelência diz, então, se o trabalhador estava habilitado a resistir à demissão, então a demissão que lhe foi imposta merece reparo indenizatório na via da multa compensatória de 40% do fundo de garantia. Segue o ministro Joaquim Barbosa. É possível entrever qualquer esperança juridicamente tutelável desse trabalhador a somente ser demitido se houvesse justa causa? Responde, Sua Excelência, evidentemente que não. Não havia esta possibilidade do trabalhador insurgir-se, resistir à demissão sem justa causa, porque o contrato foi justamente declarado nulo. Não declarado nulo por ato jurisdicional decorrente diretamente da Constituição. Não há expectativa de continuidade do vínculo nessa hipótese aqui vertida que justifique a imputação de uma multa pecuniária pela rescisão deste contrato de trabalho. Eu, até atendendo aos apelos do ministro-presidente no sentido de ganharmos tempo para análise dos demais recursos, eu concluo aqui a sustentação, apenas ponderando para que, se houver provimento ou acolhimento da tese suscitada pela recorrente, que haja, então, modulação dos efeitos desta deliberação positiva nesse sentido, considerando a farta e constante, maciça jurisprudência, assentada, inclusive, em enunciado de súmula no Tribunal Superior do Trabalho, que, no âmbito da justiça trabalhista, tem praticamente o valor de súmula vinculante, porque os recursos lá só são admitidos na hipótese de vulneração de súmula, e se o acórdão de origem vulnera a súmula, é admitida, então, a reforma, diretamente com vinculação da súmula, e o TST tem uma súmula
desde 2008 sobre esse tema, súmula que consagra o entendimento também aqui da Suprema Corte, portanto, na hipótese de que houver reversão desta jurisprudência, entende a recorrida, que mereça ser modulados os efeitos da decisão aqui, para atribuir-se a ela efeito ex tunc. Postula, por fim, então, a recorrida seja negado o provimento ao recurso e assentado o entendimento de tese de repercussão geral que pelo descabimento da multa compensatória rescisória. Agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Theory, eu consulto Vossa Excelência se prefere fazer uma interrupção para o intervalo regulamentar ou proferir o seu voto e retornamos a seguir. Consulto os pares. Fazemos o intervalo, então. Suspendo a sessão pelo prazo regimental.